Bom dia, sejam bem-vindas a mais uma terapia pela palavra. Venham chegando, vamos falar sobre identidade. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Venham chegando, meninas. Hoje vamos começar um novo livro, hein? O livro de Daniel. E vamos falar sobre identidade. Vou dar todo o contexto para vocês de Daniel e nós vamos seguir nesse estudo de forma um pouco mais dinâmica do que foi em Gênesis. Gênesis a gente foi mais devagar, ponto a ponto, versículo por versículo, para a gente entender toda a origem, toda a criação, entender algumas coisas. Bom dia, Pati, bem-vinda! A gente foi estudando Gênesis de uma forma mais lenta. Eu fui fazendo com vocês de uma forma mais devagar para a gente estudar toda a origem, toda a criação. Bom dia, Mi, seja bem-vinda! E hoje a gente vai entrar num novo tema, que é identidade. Essa série Identidade, a gente vai falar da vida de 4 jovens incríveis que tiveram seus nomes trocados, porém não se conectaram com esses novos nomes e com a nova identidade que quiseram incutir neles, quiseram enfiar ali, goela abaixo neles. Eles disseram, não, eu sei quem eu sou. Vamos falar do livro de Daniel, da história de Daniel e seus amigos. Sejam bem-vindas. Então, nós finalizamos a série Gênesis e vamos entrar agora na série Identidade. Bem-vinda, Cibele. Então, tem gente nova aqui. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. A terapia pela palavra acontece todos os dias às 8h30 da manhã, em que nós estudamos a palavra de Deus à luz da psicanálise e da constelação sistêmica familiar. Ou o contrário, né? Trazemos conceitos da constelação e da psicanálise à luz da palavra de Deus. Nós utilizamos aqui, literalmente a palavra de Deus. E nós fazemos estudo dos livros, então, aqui, um estudo contínuo. Então, eu não pego versículos aleatórios, eu faço um estudo contínuo. Nós terminamos o estudo de Gênesis. Para quem não viu, ele está todo gravado aqui no Instagram e também no YouTube. Tem a minha página lá, Priscila Lemes Psicanalista, que tá até de forma mais ordenada ali para você, separadinho por série mesmo. Todos os vídeos enumerados ali para você pegar do 1 ao, nem me lembro, acho que foi 43, o último, alguma coisa assim. Mas você vai pegar tudo lá e vai ter tudo ali. Bom dia, Edi, seja bem-vinda. Então, vai ter tudo lá ordenado para você fazer o seu estudo. E hoje a gente vai entrar, então, no novo estudo, que é a série Identidade. Por que eu quero falar sobre identidade, gente? Nós fizemos a série Gênesis, que Gênesis é o começo, é o princípio, é a criação. E na série Gênesis, nós estudamos o livro de Gênesis, mas à luz da palavra nós entendemos sobre a nossa constituição, o nosso sistema familiar, a nossa constituição individual e a nossa constituição como família, como sistema. Ali nós entendemos toda a constituição, nós entendemos a nossa formação e entendemos o quanto somos influenciadas pelos parâmetros da nossa família, pelos estímulos externos dos demais sistemas, porque os seus sistemas aí, as suas amizades, os seus estudos, o seu trabalho, tudo isso são sistemas, além do seu sistema familiar. E você sofre influência de todos esses sistemas. Então, em Gênesis, nós falamos sobre isso, sobre essa formação, sobre as influências, sobre repetição de padrão comportamental. Nós falamos sobre todas essas coisas para você entender a origem. E agora, uma vez que você entendeu sobre a sua origem, e se você não assistiu ainda, vá lá assistir Gênesis para você entender. Então, entendida sobre a sua origem, agora nós vamos falar da sua identidade, de você como indivíduo. Nós vamos falar da sua individualidade, a sua individualidade norteada por quem? Por Deus.
que é a sua direção. E para isso nós vamos usar a história de Daniel. Daniel, para mim, é um livro muito especial, inclusive é o nome do meu filho, porque eu realmente me identifico muito. O significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. E eu me identifico muito com a história de Daniel, eu gosto muito do comprometimento de Daniel com Deus e consigo mesmo. O comprometimento dele com aquilo que ele entende que é o bem para a vida dele. Certo? Que é seguir todo o ensinamento ali da palavra de Deus e tudo aquilo que ele aprende, inclusive sobre o corpo dele. Quem já está acostumado aqui a me acompanhar sabe que eu falo bastante de corpo, alma e espírito. Então nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. O seu corpo é isso daqui. É o que você está vendo aqui, é o que é afetado aí pelos estímulos externos e tudo mais. Sua alma é a morada das suas emoções. É onde estão ali alocados todos os seus sentimentos, emoções e afetados ali por suas memórias, por suas experiências. E o seu espírito é o que te conecta a Deus. Então, o que te conecta a Deus te liga ao Criador e sustenta tudo isso aqui. Sustenta o teu corpo, sustenta a tua alma, sustenta todas as suas atividades aí. Vanessa, bem-vinda! Bom dia! Então, gente, o que acontece? Por que eu gosto tanto do livro de Daniel e é ele que nós vamos estudar para falar de identidade? Daniel era um jovem que não se corrompeu. De forma alguma, ele se manteve fiel à identidade dele, aquilo que Deus dizia que ele era. E para vocês entenderem, vou contextualizar aqui. O que acontece? O livro de Daniel, ele conta uma história muito impressionante de fé, de fidelidade, de obediência, ensinada através da vida de 4 jovens, que são Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel é o principal, e aí tem então os 3 amigos aí, Ananias, Misael e Azarias. Tudo começa quando Jerusalém, que era a capital de Judá, ela foi invadida por Nabucodonosor, que era um rei lá da Babilônia. Então, para quem não conhece a história, né, vou só dar uma pincelada aqui para a gente não aprofundar muito, mas o rei Nabucodonosor invadiu, então, Israel em sua capital Judá e levou cativos todos os judeus, todos os que na época, né, eram conhecidos como os hebreus, na verdade, levaram cativos e todos eles, então, foram presos, porém o rei deu uma ordem lá pro chefão lá do palácio, que era o Aspenaz. O rei falou para ele, olha, de todos os jovens que estão aí, eu quero que você separe para mim os melhores, os de melhor aparência, os mais inteligentes, mais saudáveis, os que tiverem mais instrução, tanto da linhagem real quanto da nobreza. E eu quero que esses jovens sejam separados porque eles vão me assistir no palácio, ou seja, eles iam trabalhar lá diretamente para o rei, ser escravos ali diretamente do rei. E assim Aspenaz fez, foi e separou. E dentre esses jovens, quem estavam? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então, esses 4, vamos entender o pedido do rei. Jovens bonitos, jovens saudáveis, inteligentes, de boa educação, de boa instrução e que tivessem a capacidade ali para fazer um bom trabalho lá no palácio. Então, pensa, gente, que esses 4 eram a nata ali dos jovens, certo? Levaram todos os jovens dentro dessas características aí, e aí, na seleção desses jovens, o rei escolheu então esses 4 para ficarem ali perto dele, ou seja, eles foram escolhidos, eles foram os melhores dentre os melhores. Então imagina o valor que tinha nessas pessoas. Só que aqui já começa a nossa lição e eu quero deixar isso para você ter em mente, para ficar aí, ó, martelando na sua mente durante toda essa série Identidade, que a gente vai falar sobre isso especificamente. Eles eram incríveis. Eles tinham boa aparência, e o boa aparência, gente, quando eu falo bonito, boa aparência, eu não tô falando aos moldes desse mundo. Porque eu posso me olhar e me achar bonita, você pode me olhar e não me achar bonita, me achar feia, porque gosto é relativo, cada um tem o seu. Então eu quero que você se conecte com a beleza que há em você.
E não que você se compare com a beleza aí do lado de fora. Já começa aqui, isso não estava nem aqui no script, mas já começa a nossa primeira lição aqui. Quando a gente fala de identidade, a gente precisa olhar para nós e gostar do que a gente vê. Você é perfeita? Claro que não. Eu também não. Ninguém é. O único perfeito foi crucificado, né, gente? Ainda sendo perfeito, não agradou a todo mundo aqui nessa terra. Então, não queira você agradar. Então, assim, não existe perfeição. Existe você se olhando, pegando aquilo que tem de bom em você e melhorando aquilo que você entende que não é tão legal. Tanto física quanto comportamentalmente, espiritualmente. Só que o que importa é você gostar de você. Você olhar e apreciar aquilo que você está vendo. Porque você foi criada de uma forma, como a gente já falou em outras lives, assombrosamente maravilhosa. Foi assim que Deus te criou, de uma forma assombrosamente maravilhosa. Então existe muito valor, existe valor inestimável em ser você. E todo mundo sabe disso. Só que tem pessoas que vêm e querem invalidar você, invalidar o seu valor, invalidar a sua forma de viver, as suas escolhas, invalidar os seus valores, os seus princípios. Assim como tentaram fazer com esses 4 jovens. Mas aí cabe a você se posicionar e falar, opa, aqui não. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu acredito, eu sei qual é o Deus que eu sigo, eu sei o que eu quero para minha vida e eu vou seguir aqui da melhor maneira, certo? E aí a gente vai aqui então, para esses 4. Eles então foram escolhidos os 4 que foram os melhores entre os melhores, certo? E mesmo sendo os melhores, o rei ainda achou um jeitinho de pegar eles lá e falar, não, eles ainda precisam se melhorar, porque imagina, eu preciso do perfeito, né? Essa era a visão do rei. O que o rei fez? Falou lá com Aspenaz e falou, olha, coloca todos esses jovens aqui num lugar, eles vão ser alimentados com o melhor que tem da minha mesa, ou seja, eles seriam alimentados com a comida do rei, o melhor que tem na minha mesa, com o mais fino vinho. Eu quero esses jovens, olha, perfeitos para trabalharem aqui no palácio. E aí, dentre esses jovens, eu vou escolher os que vão ficar mais próximos a mim. Só que aí, o que era se alimentar da comida do rei? Era se alimentar de tudo que era consagrado aos deuses pagãos da Babilônia, porque os babilônios, eles não acreditavam no nosso Deus, eles acreditavam nos deuses deles lá, os deuses pagãos. Então era se alimentar com tudo aquilo que estava lá e também aprender da cultura daquele lugar. Então eles ficariam ali se alimentando de tudo que era daquele lugar, da Babilônia, daquela cultura, se alimentando literalmente, né, comida, e se alimentando dos ensinamentos e da cultura daquele lugar, que era a cultura pagã, e que não era o que Ananias, Misael, Azarias e Daniel acreditavam, certo? E dentre esses jovens escolhidos então, que estavam os 4, todos eles tiveram os nomes ali mudados. E aqui já entra a primeira coisa que você tem que ter assim, gente, muita certeza na sua cabeça. Quem é você? Você tem um RG, você tem um documento de identidade, certo? Que lá tá o seu nome. Nome, sobrenome, filiação, sua data de nascimento. Ali tem todas as informações a seu respeito. Pode acontecer o que for na sua vida. Essa é a sua identidade, a não ser que você troque de nome, o que no Brasil nem é legalizado. Você precisa ter um motivo muito justo, você precisa realmente provar a necessidade da troca de nome. Não é assim, ai, não quero mais me chamar Priscila, agora eu quero me chamar Maria. Não, não posso. O meu nome é Priscila e eu tenho que ficar com esse nome com o qual eu fui registrada. Essa é a lei do nosso país. Existem países que têm uma flexibilidade, né? Mas no nosso país essa é a lei. Então essa é a sua identidade. Só que muito mais do que a sua identidade documento, é a sua identidade que está aqui, ó, no seu self. É o que a gente fala em psicanálise. O self é a sua parte mais intensa, mais profunda, mais delicada. É aquela parte que te conecta com o Criador, que é aquele que traz para você a sua real identidade.
Bom dia, Keila, bem-vinda. Então, o seu self é a sua real identidade, que é dada pelo Deus Pai, aquele que te criou. Então, muito mais do que o seu documento, muito mais do que o nome que está no seu documento, tem o nome pelo qual ele te chama, filha amada. Ele te chama de filha. E além de te chamar de filha, ele te conhece pelo nome. Vanessa, Keila, Edi, Josi, todas essas aqui, todas essas que estão aqui, têm o seu nome na ponta da língua do Pai. Ele te conhece pelo nome. E para você encontrar o seu lugar de filha, que é o lugar que a gente encontra por adoção, por meio de Jesus, basta que você entenda que Jesus é o caminho até o colo desse Pai. Jesus é a ponte que te liga, que faz com que você faça a passagem de criatura para filha. Filha de Deus, porque é assim que ele te chama. E é assim que ele chamava esses 4 jovens aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, o que o mundo vem e faz com a gente? E é isso que eu quero deixar para você nessa primeira live. O mundo vem e fala assim para você: ai, Keila, mas ser você desse jeito não tá legal. Você tem que ser diferente. Bom dia, Adriana, bem-vinda. O mundo vem e fala assim: ai, Adriana, mas ser Adriana não é legal. Vou ter que mudar você. Você vai ter que se transformar. Você vai ter que ser outra pessoa para você se encaixar nesse mundo. Viu, Edi? Edi colocando aqui amém, que lindo. Sim, é lindo. É lindo, gente, a gente entender que a gente tem uma identidade que vai muito além do nosso nome. É o nosso self, é a nossa parte mais sensível e mais profunda, aquela que está dentro de você, aquela que te conecta com o Criador. Essa é a sua identidade. E aí vem o mundo, como a gente está vendo aqui na história de Daniel, vem o mundo, vem os Nabucodonosors aí, que estão à espreita, para destruir a nossa identidade, e fala assim: ai, Priscila, mas ser você não é legal. Eu, gente, trazendo para vocês uma experiência minha que eu passei a vida lutando contra isso. Eu sou muito intensa, eu falo, eu me expresso, tal, eu sou assim, eu sou agitada, eu sou sanguínea, eu sou intensa. E hoje, graças a Deus, eu aprendi a lidar com isso, com essa minha intensidade, de uma melhor forma, de uma forma mais funcional. Eu aprendi a respeitar o espaço do outro, porque eu era aquela que quando tinha algo errado e ninguém tinha coragem de falar, eu era aquela que chegava e falava. Mas aí eu falava na lata, do jeito errado. Hoje, obviamente que na altura dos meus 41 anos, né, já estou com 41, minha gente. Então já tenho a maturidade proveniente da idade, mas também de todo estudo, de terapia, de conexão com Deus em primeiro lugar, que aí você vai adquirindo sabedoria, você vai adquirindo os dons do fruto do Espírito e você vai entendendo que você pode ser você, exatamente como você é, porém numa versão trabalhada, numa versão melhorada, mas não deixar de ser você. Eu continuo sendo essa Priscila, eu continuo sendo essa que tô aqui com vocês, fazendo live, daqui a pouco eu lembro de um negócio, daqui a pouco eu falo: gente, eu tô sentindo de falar uma coisa que não era o que eu ia falar, mas eu vou falar porque eu tô sentindo que é o que eu tenho que entregar. E aí eu tô chorando, daqui a pouco eu tô sorrindo. E isso não é descontrole emocional. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho a coordenação aqui de tudo que eu tô fazendo. Porém, eu tenho liberdade de fluir na minha essência. E essa é a minha essência. E tem pessoas que são mais retraídas, mais introvertidas, mais introspectivas, pensativas, pensam mais, falam menos e tá tudo bem. Você tem que encontrar um meio de fluir do seu jeito, do jeito que você é, do jeito que Deus te fez. E sem querer ficar se encaixando aos moldes que esse mundo nos traz. E é isso, é sobre isso que a série aqui do livro de Daniel vai falar com você, sobre identidade. E aí a gente fala aqui, olha... A gente está no capítulo 1 de Daniel, tá? Hoje a gente vai falar do capítulo 1. Como eu disse, as nossas lives agora, Terapia pela Palavra, vão ser um pouco mais dinâmicas. Gênesis foi mais devagarzinho, a gente teve muito mais minúcias aí, mas agora a gente vai fazer o negócio de uma forma mais dinâmica e mais prática para você, tá? E aí fala assim, olha, que o chefe de pessoal do palácio
Deu aos 4 que estavam entre os jovens escolhidos, então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele deu outros nomes aos 4. Que é isso que o mundo vem e faz comigo e com você. Tenta trocar o nosso nome, tenta trocar a nossa identidade, tenta falar pra gente que ser quem a gente é insuficiente. Não é bom, não é legal. Se você é muito quieta, nossa, você tem que falar mais. Se você fala bastante, nossa, você tem que ficar mais quieta. Nossa, você ri alto, nossa, você não ri. Ai, você é tão introspectiva, ai, você é tão aberta. Nunca vai estar bom pra esse mundo. Jéssica, bem-vinda! Para esse mundo, gente, ser quem você é nunca vai estar bom. E você sabe por quê? Porque você é filha de Deus, representante do Senhor nessa terra. E basta que você ocupe esse lugar. Basta que você encontre o seu lugar de filha por meio de Jesus, que é a ponte. É aquele que nos leva até o Pai, que nos liga ao Pai. É Ele que é o nosso irmão e ao mesmo tempo é o nosso amigo e é o nosso Pai e é tudo. E é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo nos guiando. Para esse mundo nunca vai estar bom, porque se você descobrir quem você vai ser ameaça para o inferno, você entende isso? Se você entender quem você é, para que Deus te criou, o que você está fazendo nessa terra, você vai ameaçar os planos do inferno. Então é interessante que você não saiba, que você fique aí no limbo, perdida na vida, sem saber quem é, sem saber o seu valor. Mas isso vai acabar agora. Porque você vai começar a se conectar com o seu valor. Aqui na série Identidade, em que a gente vai falar exatamente disso. Não é de ser quem você é no sentido de, não preciso melhorar nada, vou viver aqui do jeito que dá, porque Deus me aceita do jeito que eu sou. É verdade, Ele te aceita mesmo do jeitinho que você é, mas Ele te aceita e te transforma. A ideia é você pegar o que você tem de melhor, potencializar e trabalhar o que você não tem de muito legal, porque todos temos nosso lado sombra aí que a gente fala na psicanálise, né? Nosso lado sombra, a nossa parte feinha, aquela parte que você quer esconder, mas que quando você tá vulnerável aparece, não tem jeito. Então não tem de esconder. Acolha e trabalhe, vai ser melhor para você, certo? E aí, pra gente finalizar, eu quero dizer para você como é que esses jovens foram chamados. Então, olha como o mundo é sujo, como a vida vem e nos transforma e pega o que a gente tem de melhor e transforma para entregar para a gente um prato que é o prato que não é legal de comer, que vai causar indigestão e que você tem todo o direito de recusar. Dentre os jovens escolhidos, então, estavam Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Olha que nome, quem é juiz? Juiz é aquele que julga, juiz é aquele que dá sentença. Deus é meu juiz. Só Ele acima de mim, só Ele, mais ninguém. É isso que significa o nome Daniel. E o nome Daniel foi trocado por... Deixa eu pegar aqui para vocês, que eu anotei todos os significados aqui que eu busquei, estudei em várias versões e várias pesquisas. Então, assim, tem alguns estudiosos que têm visões diferenciadas, tá? Sobre dois nomes aqui, eu vou trazer isso para vocês e aí, como eu sempre estimulo, vá você, estude, leia, busque o seu entendimento, busque em Deus, ok? Então, Daniel, Deus é meu juiz, foi trocado para Beltesazar, que é Bel proteja a vida dele, ou Bel proteja a vida do rei. Bel era um deus pagão. Se Deus é meu juiz, é Ele quem está acima de mim, é Ele quem me protege. Aí vem, então, o chefe lá do Nabucodonosor e troca o nome e fala, não é Deus quem te protege, não é não. É um deus pagão. E aí depois Ananias, o Senhor é misericordioso, foi trocado por Sadraque. Aí Sadraque tem controvérsias aqui, uns dizem que tem um significado, outros dizem outros dizem que é inconclusivo, mas um dos maiores que eu encontrei foi Comando de Aku, que era também um deus pagão. Então, Ananias, que é o Senhor é misericordioso, foi para Sadraque, que é a comando de Aku, ou seja, direcionado ali por Aku. Depois Misael, quem é como Deus, foi trocado para Mesaque.
quem é como Aku, que também existem aí vários entendimentos e controvérsias, mas esse foi o que eu mais encontrei. Quem é como Aku, que é o deus pagão. E por último, Azarias, Deus é minha força, que foi trocado por Abednego, servo do deus Nabu, que é um outro deus pagão. Então veja, os nomes desses 4 jovens, assim como eu já falei para vocês lá em Gênesis, os nomes tinham significado. E os nomes desses 4 jovens tinham significado para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E aí a Babilônia vem, sitia Israel, leva todos cativos, todos ali de Judá, leva cativos e esse povo fica lá preso. Os melhores jovens, os mais capazes, de melhor aparência, mais saudáveis, mais inteligentes, com mais conhecimento, são separados para trabalharem diretamente para o rei. E esses 4 aqui, com quem a gente vai aprender muito no livro de Daniel, têm os seus nomes trocados. Todos eles devem ter tido seus nomes trocados, né? Porque eles faziam isso, já que nome tinha significado. Como é que eu vou ficar chamando alguém pelo nome de um deus em quem eu não acredito, né? Já que eles acreditavam nos deuses pagãos, então eles trocaram. Porém, você acha que esses 4 aqui aceitaram isso? Claro que não. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Eles sabiam quem era o juiz deles, quem era o misericordioso, quem era a direção, quem era a bússola para a vida deles. E eles se firmaram nisso. E aí logo em seguida vem o que eu já comentei com vocês, que o rei mandou que eles fossem alimentados com o que tivesse de melhor da mesa do rei e com o melhor vinho, com tudo de melhor. Mas aí eles disseram, não, a gente não quer se alimentar com esses alimentos, a gente não quer se contaminar com esses alimentos, porque esses alimentos eram consagrados aos deuses pagãos. Então eles disseram, por favor, não nos alimente com esses alimentos aí, dê-nos apenas o que a gente está acostumado a comer, que são vegetais e água. E aí o chefe lá falou para eles, né, não, mas o rei mandou que eu alimentasse vocês, assim como todos os outros jovens, para que vocês se desenvolvam. E aí, se ele vir até aqui e vocês estiverem aí fraquinhos, desnutridos, né, porque não comeram direito, ele vai pedir a minha cabeça. E aí Daniel fala assim para ele, olha, faz uma experiência. Dá pra gente só os vegetais. E aí, depois de um tempo, deixa eu pegar aqui na Bíblia exatamente como tá, que eu tô vendo para vocês aqui o estudo. Eu coloco aqui com as minhas palavras para passar para vocês de uma forma mais dinâmica, né? E aí ele fala assim, olha, faça uma experiência conosco, por 10 dias traga apenas vegetais e água. Depois nos compare com os jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome sua decisão. E assim, o responsável por eles concordou, os alimentou só com vegetal e água durante 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham uma aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Sendo assim, o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio real, servindo-lhes apenas água e vegetais. Eles decidiram dizer não para o alimento da Babilônia. E eu quero deixar essa sugestão para você hoje. A gente está falando aqui de alimento físico, mas eu quero falar para você de todo tipo de alimento, inclusive do físico, tá? Inclusive do físico, porque tem coisas que você come literalmente que não fazem bem pro teu corpo. Você se alimenta mal, você dorme mal, você não faz exercício, você não descansa sua mente, aí você não produz, e aí você fica irritada, e aí você fica tensa, e aí você fica ansiosa, e aí você fica triste, e você não consegue então seguir para os seus afazeres, e aí isso te incomoda, e aí gera uma bola de neve, um ciclo vicioso de disfuncionalidade. Então, primeiro, cuida mesmo do que entra pela tua boca, do alimento literalmente. E depois eu quero falar do que você se alimenta através do que você vê, do que você ouve, do que você pensa e inclusive do que você fala. Sabia que o que sai da tua boca também te alimenta? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas se o seu coração estiver cheio de amargura, estiver cheio de coisas ruins, você vai só falar disso. E com isso você vai continuar se alimentando disso e se contaminando disso. Então que tal, ó, se calar para aquilo que é ruim?
trabalhar o que tem de ruim aí dentro de você e colocar para fora aquilo que é bom. E não é fácil, gente, não tô falando para você que é fácil. Porque aqui também vem sentimentos ruins, aqui também vem sentimentos controversos, coisas que irritam, que incomodam, que magoam, estímulos externos, pessoas que despertam o nosso pior lado. Aqui comigo também acontece, eu não sou diferente de você. Mas a gente precisa escolher onde colocar a nossa atenção. E principalmente, um passo antes ainda da escolha, escolher o que você aceita que chegue a você e o que você compra como verdade para você. Não importa se o mundo quer trocar o teu nome. Não importa se você, que é filha de Deus, começa a ser chamada de qualquer outra coisa. Começa a ser colocada num lugar de desvalorização. Basta que você saiba quem você é, não só no seu documentinho lá no RG, como eu falei, onde tem seu nome, sobrenome, filiação, data de nascimento, naturalidade. Tudo isso tem no seu documento de identidade. E tudo isso é importante para dar para você realmente uma identidade aqui nesse mundo. Mas a sua principal identidade tá lá, ó, no trono de Deus. Filha do Deus Pai. Você é filha. Coloque-se no seu lugar de filha. Ó, se achegue a Jesus, que é a ponte, que te dá o direito de tomar esse lugar de filha. E não deixe que as exigências desse mundo venham e façam com que você se sinta de outra forma. Com que esse mundo venha e diga para você que ser você é insuficiente, que ser você não é legal, que o cabelo assim ou assado não é legal, a pele assim ou assado não é legal, você é muito gorda, você é muito magra, você é muito alta, você é muito baixa. Eu tô falando aqui de aspectos físicos porque eu sei que pega em nós mulheres. Nossa, eu me olho e de repente eu tô diferente de quando eu tinha 20 anos. Que legal, que bom, sinal que você tá vivendo, né? Porque só ia ficar igual quando você tinha 20 anos se você morresse, porque daí você ia parar de envelhecer, certo? Então, a gente tá aqui, a gente tá vivendo, a gente tá evoluindo, o nosso corpo sente, mas a gente pode fazer o que de melhor a gente deve fazer com ele, a gente pode se posicionar e fazer algo melhor. E a vida está acontecendo, e a sua mente está evoluindo, e os seus sentimentos, e a sua espiritualidade. Você é tricotômica, então o todo vai evoluindo com você, o seu corpo, a sua alma, que são as suas emoções, e o seu espírito. A Mia aqui falando, amém, amém. Tomem isso como verdade, meninas. Parem de ficar sendo refém do que o mundo fala que vocês têm que ser, que fazer, que da forma como ele fala que vocês têm que existir, sabe? Aqui esses 4 jovens tiveram seus nomes trocados, mas disseram, não, a gente sabe quem a gente é. Nós somos Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Nós não somos Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. De jeito nenhum. Então você sabe quem você é? Posicione-se de acordo com o que você sabe. E outra coisa, rejeite os alimentos desse mundo. Eles rejeitaram. E, gente, quando eu tô falando desse mundo, eu tô falando da dinâmica que tá acontecendo de um modo geral no mundo, tá? Ontem, eu e meu marido colocamos um filme pra gente assistir, né? Pra dar uma descontraída, chama Tiozões. É um filme meio tosco, assim, de uns homens meio fora da casinha, né? Falam um monte de palavrão, eles são totalmente desconectados deles, assim. Porém, o filme é uma sátira com o que tá acontecendo nesse mundo. E tem uma cena que me chamou tanto a atenção, que serve pra nós, mulheres, de um modo geral, pra você que é mãe, pra mim. Nossa, eu dei uma acordada ali. Que é em relação à psicologia positiva, e essa psicologia positiva, ela tá sendo aplicada para as crianças e para nós também. No sentido de... eu sou sensível, eu tenho que sentir aqui, eu tenho que pôr pra fora, tal. Sim, você tem mesmo. Gente, o que mais você precisa é sentir o que você sente, acolher o que você sente, mas não de forma infantil. É sentir, acolher e trabalhar. E na cena, o menininho tá dando uma birra lá, e aí o pai falando pra ele, você tem que pedir desculpa pro seu amigo, O pai também não tava fazendo do melhor jeito, enfim, era uma confusão ali. Mas aí vem a mãe e faz, para! Desce ele.
bem de uma forma bem positiva, assim, o pai se diminui, a mulher se exalta, que é o que vem acontecendo, né? Os homens estão sendo diminuídos e as mulheres sendo exaltadas, e não é isso, gente. A questão não é diminuir e exaltar, porque nós somos iguais no sentido de importância para Deus, mas nós somos diferentes no sentido de funcionamento. Cada um tem a sua função aqui, e a gente precisa respeitar isso para a gente viver bem. Bom dia, Suzana, bem-vinda. Então, aí nessa cena, ela desce o menino e aí ela, o que foi, filhinho? Aí ele, fazendo a birra. Por fim, ela invalida o que o pai estava tentando ensinar para o menino, porque não estava ensinando do melhor jeito, mas pelo menos estava ensinando alguma coisa. Ela invalida o ensinamento do pai, fala pro menino que ele não precisa pedir desculpas, para ele pôr para fora. O menino começa a berrar e ela junto, ela faz, põe para fora. E o menino berrando, e vira pro pai e fala, devolve o graveto para ele, que era o graveto com o qual ele estava batendo no amigo. O pai devolve o graveto. Gente, essa cena me chamou tanto a atenção porque isso somos nós, marionetes, nas mãos desse mundo que fica falando pra gente, agora faz assim, agora pula, agora finge morto, agora late, agora dá patinha. É assim, gente, sabe? Tentando trazer um pouco de leveza para algo que na verdade é trágico. Então, essa série Identidade vai trazer você para o seu eixo, para o seu centro. E eu quero então, nesse primeiro vídeo, deixar para você, bem-vinda Karina, bom dia, deixar para você essa informação. Daniel, Ananias, Azarias e Misael tiveram seus nomes trocados. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não aceitaram esses nomes, porque eles tinham nomes, eles tinham identidade, essa identidade conectava os quatro ao Deus vivo. Você tem um nome aqui nessa terra e tem um nome no trono de Deus, lá do trono, ele sabe qual é o seu nome, ele chama você pelo nome e além disso você tem um título que é o título de filha, que para você tomar posse dele basta que você queira. Então você é preciosa, você é filha de Deus, você tem valor do jeitinho que você é, e o que não tiver muito legal, existem aí meios de você trabalhar, meios com ajuda terapêutica, com você se conectando à fonte que é Deus, com você tendo bons relacionamentos, fazendo escolhas melhores para sua vida, trabalhar o que você tiver que trabalhar, mas sem se distanciar da sua essência, de quem você é e da sua identidade. Combinado? Rejeite os estímulos e os alimentos que vêm e que não vêm para edificar você, para te colocar num lugar de saúde. Não, vem te colocar num lugar de morte, para te afastar da sua essência de quem você é. Essa é a mensagem que eu quero deixar na live de hoje. Tem tanta coisa fervendo aqui na minha cabeça que eu queria ficar aqui mais meia hora falando com vocês, mas não posso, preciso ir, tem gente me esperando. Espero que essa mensagem encontre um solo fértil no teu coração, que frutifique, que você, olha, desfrute de tudo isso que a gente falou aqui e transborde na vida de outras pessoas. Pega esse vídeo, encaminha para quem você entender que precisa disso, que está se distanciando da sua identidade e vamos seguir nessa nova série Daniel que está começando hoje. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus, muito obrigada por estar aqui nos direcionando e nos lembrando de que nós temos lugar nesse mundo, de que nós pertencemos, de que nós temos identidade e de que a nossa principal função é a função de filha do Deus Altíssimo. E é esse o lugar que nós queremos ocupar e não queremos sair jamais. Obrigada, Senhor, e nos guia para boas escolhas, nos guia para dizer não que tiver que dizer, nos guia para dizer os sims que tivermos que dizer, para que a gente continue fazendo tudo que nos leve rumo à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meninas! Amém, Suzana! Espero que vocês... Maravilhosa, Deus abençoe. Tudo dele, tudo para ele, tudo por ele. É ele quem nos guia, quem nos direciona e quem nos encaminha. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês tenham uma semana muito frutífera. E amanhã a gente se vê às 8h30 para continuar essa série que tá, ó, muito boa, hein? Um beijo, fiquem com Deus, meninas. Até amanhã. Tchau, tchau.